Alô, sexta-feira! Pois é, aquele abraço, bom dia para você. Tá ligado no Tomazão TV e o torcedor azulino feliz da vida. Começando o final de semana do Sírio, depois daquela vitória de ontem sensacional, absurda diante do Atlético Paranaense, um jogão de bola no Baianão, e o Remo conseguiu se superar e vencer o jogo por 2-1, faturar 3 pontos, ganhar a terceira seguida na competição e ficar a 2 pontos do G4. Perdeu o lateral para o Clássico. Vamos falar do Paysandu também, que tenta se reorganizar, se remotivar, principalmente porque o Repar, para todo mundo, é sempre um campeonato à parte. E aguardar a recuperação dos atacantes, que ainda são problemas para o jogo de terça-feira. Se você está ligado aqui no Tomazão TV, não esquece de deixar o like, é importante. Agora, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, para a gente crescer cada vez mais e poder premiar você com 50 mil. Estamos chegando lá, subindo devagarzinho. Vamos falar dessa vitória azulina, 2-1, com pênalti perdido no final pelo Pedro Rocha. Aliás, 6 pênaltis durante a competição, o Remo perdeu 3. Né? Inclusive, um que poderia ter mudado a história do jogo lá com o CRB, também contra o Volta Redonda, mas não tirou o mérito da vitória azulina, que fez um primeiro tempo sensacional. Terceira vitória seguida e terceiro jogo sob o comando do Guto Ferreira. Aí o torcedor fica questionando por que não trocaram antes o português, o Antônio Oliveira. Mas no futebol a gente não tem uma ciência exata e nem pode estar discutindo aqui se o tempo era certo, se era errado. E o próprio Marcos Braz, na entrevista que deu com exclusividade aqui para o canal, ele falou sobre isso. Bom, antes de entrarmos no assunto do Repar, eu queria ouvir o técnico Guto Ferreira. O Remo teve uma formação sem o Pedro Rocha no início, com o Nico, mantendo praticamente o mesmo time que ganhou lá o jogo contra o Operário, né? E acabou dando certo. Mais uma vez, os uruguaios, o Nico e o Hernandes, jogando um bolão, o João Pedro se movimentando muito bem, o Caio Vinícius excepcional, Caio, Klaus e Kaique no meio de zaga, o Marcelinho jogando muito, uma assistência, um gol, Caio Vinícius marcando gol, né? Realmente o Remo mereceu e venceu convencendo. Agora, é impressionante a liderança do Guto Ferreira e a definição ele dá nas palavras na coletiva após jogo da vitória de 2-1 diante do Atlético. Guto Ferreira, do Tomazão TV. A mudança de atitude, mudança de comportamento, a gente não tinha qualquer grupo aqui. A gente tinha um grupo que já tinha sido campeão estadual, já tinha conquistado um acesso ano passado. E peças importantes, lideranças importantes dentro desse um grupo que começou a acostumar a ganhar. E que, de repente, estava perdendo para si mesmo. Não sei se desmotivando, mas perdendo confiança e tal. E é só mostrar quem eles são. Os guerreiros que eles são. Porque é o tipo daquela coisa. Não adianta você querer fazer o que naquele momento não é para você fazer, ou não dá para você fazer. Você tem que pegar o que você tem de melhor e botar em prática. E o espírito, porque esse time sempre foi, eu via jogar o ano passado na Série C, os jogos que eu vi finais ali, a torcida empurrando o time numa guerra, numa luta. É isso, cara. É isso. Resgatou isso. Hoje eu falei de novo aqui no final. Se seguir com esse espírito e melhorando a cada jogo, tem muitas chances de alcançar o objetivo. Só alcançou essas 3 vitórias por causa disso. A vitória tem pouco ainda do nosso trabalho. Tem muito da entrega deles, tem muito da qualidade deles. Eles são os grandes responsáveis. E como ele bem disse,
não vai ter muito tempo, ele gostaria de viver um pouquinho mais a festa, o Cid Nazaré, os próprios jogadores, né? Um momento de reflexão, de fé, a torcida extasiada, né? Quase 10 mil torcedores, uma arrecadação de mais de 500 mil reais, sem nenhum problema, o Baianão numa grande noite de festa, e o Remo não vai ter o Marcelinho, que levou o terceiro cartão amarelo, tem problema do Klaus, do Kaique, agora mais cansaço muscular, assim como o meio-campo, o Panagiotti, que sentiu, né? Mas desgaste. Na verdade, foi um jogo muito pegado e muito desgastante. A partir de hoje, o Remo já trabalha o reparo na terça-feira, às 7h30 da noite, no Mangueirão. E o Paysandu? O Paysandu já voltou aos trabalhos. O trabalho, nesse momento, do departamento médico é tentar recuperar o máximo possível, se não 100%, mas que dê condições de que Diogo Oliveira e Maurício Garcês entrem em campo para enfrentar o Remo. É o jogo que pode representar ao Paysandu a permanência da sobrevivência, porque matematicamente o Paysandu não caiu. O Paysandu ainda tem chance, são 7 jogos. Mas, principalmente por ser um campeonato à parte, por ser o repar, o Paysandu venceu o jogo de ida no turno e agora tenta a transformação do ambiente emocional justamente no clássico contra o Remo. Aliás, mais uma vez o Frontini, ele dá a cara para bater, né? Dando uma satisfação ao torcedor, falando dessa motivação extra que o Paysandu tem que ter justamente por ser um clássico que vai ser jogado e tentar vencer para mudar um pouco da história do Paysandu na competição, que tem jogado bem, mas não tem conseguido o resultado. Frontini, no Tomazão TV. A gente precisa dar uma resposta, uma satisfação do que vem acontecendo. Infelizmente, os resultados dentro de campo não vêm acontecendo e a gente está nessa situação muito delicada. E o nosso próximo jogo é um clássico local, que é conhecido mundialmente, e por isso eu estar aqui para falar para o nosso torcedor que a gente vai fazer de tudo para dar uma resposta no clássico, é mais do que a nossa obrigação. É achar motivação, às vezes, onde não tem, entendeu? Porque quando chega um momento delicado, realmente não é fácil, as críticas são naturais, normais também, porque a gente não vem conseguindo entregar o resultado, e aqui a gente não está falando de dedicação, pelo contrário, é um grupo que trabalha, mas a gente não está conseguindo reverter isso em resultados dentro de campo. Tanto é um grupo que trabalha e corre bastante, que nós empatamos um jogo contra o Cuiabá e a torcida aplaudiu. Então, assim, eles reconhecem realmente o esforço, mas o resultado final realmente não é o esperado. Mas a gente tem que entender que representa muito para o nosso torcedor esse próximo jogo. E a gente precisa, sim, entrar muito motivado, muito confiante, entender as cobranças, mas entregar um resultado positivo. A gente sabe que é um campeonato à parte. É isso, o Paysandu trabalha nesta sexta-feira, inclusive com os exames de imagem que vão ser feitos nos jogadores para uma avaliação mais profunda. O Diogo é que tem mais chance do que o Garcês, mas pelo que eu já soube, os dois jogadores, mesmo que não estejam 100%, eles vão entrar em campo para tentar ajudar o Paysandu uma vitória na terça-feira contra o Remo. Que jogão de bola com o Matheus Candansan, da FIFA, árbitro de São Paulo, já designado para apitar o clássico. Resultados de ontem: a Ferroviária perdeu para a Chapecoense 1-0, Curitiba venceu o Atlético Goianiense 2-1 e o Remo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Os 4 primeiros: Curitiba 5,6, Goiás 51, Chapecoense 50, Criciúma 50. Coladinho ali no quinto colocado, na quinta colocação, Novo Horizontino com 50, aí o Atlético é o sexto,
Paranaense com 48 e o Remo é o sétimo com 48. São os 7 primeiros. O Remo a 2 pontos da zona de classificação e o sonho vivo para tentar subir e chegar à Série A. Os últimos 4, Botafogo de São Paulo 32, Amazonas 31, Volta Redonda 31 e o Paysandu 26. O campeonato já volta a ser jogado a partir deste sábado com uma partida. Teremos Atlético e Goiás abrindo a 32ª rodada e nós teremos o Repá na terça-feira às 7h30 da noite no Mangueirão. Sextou para todo mundo. Abençoado final de semana com muitas orações e a nossa mãezinha Virgem de Nazaré nos abençoando. Beleza? Aquele abraço, uma ótima sexta.